de mais alguma coisa, eu vou te... Obrigada, Fer. Nada. Boa aula. Obrigada. Tchau. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um papo de plástica dessa semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área dos olhos. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui. Oi, Gé, boa tarde, tudo bem? Quem mais está nos vendo? Pano Quase Perfeito entrou, Fer Gonçalves, Dr. Géser Castro, quem mais? Vocês sempre, quem acompanha há pouco tempo, vocês vão sempre me ver olhando para um lado ou para o outro, porque eu estou falando com vocês por aqui com o Instagram e estou falando ali pelo computador usando o nosso Face, tá? Então, às vezes eu estou olhando para os dois lugares. Oi, Laura, boa noite, quase boa noite já, né? Tudo bem? André, também boa noite, bem-vindo. Suelen Gonçalves, bem-vindo. Camargo, bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho da área dos olhos, tá, pessoal? Vamos esperar um pouquinho do pessoal entrar para a gente poder começar, tá bom? Se vocês quiserem também, podem mandar pergunta para mim. Então, vocês podem mandar aqui pelo feed, tá? Que aí eu vou lendo durante a transmissão, eu vou lendo, tá? Vamos ver quem mais tá por aqui. André, Johnny, Karina. Oi, Ká, tudo bem? Boa noite. Vamos ver quem tá aqui pelo Face, nos vendo. Cissa Oliveira, boa noite. Tudo bem, Cissa? Deixa eu puxar aqui um pouquinho esse Face pra cá. Ai, meu Deus, cadê? Pera. Aqui, me achei. Patrícia, oi, Pati, tudo bem? Boa noite. Juliana Munhoz, boa noite. Hoje a gente vai falar da área dos olhos, tá, pessoal? Tudo bem, Cá? Graças a Deus. Josiane Caru, Juni Mendes, Camila Sanches, boa tarde, pessoal. Doutora Ana Lígia Santos, boa noite. Podem me mandando perguntas, tá bom? Oi, Gabi, meu sobrinho. Boa noite, tudo bem? Muito bem. Gente, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área dos olhos, como a gente pode rejuvenescer. Oi, Meire, boa noite. Essa área, porque é uma área que começa a incomodar muito cedo, tanto as mulheres quanto os homens, né? E a gente tem muita busca de paciente para esse tipo de tratamento, tanto cirúrgico quanto não cirúrgico. Então, é um tratamento bem recorrente aqui no consultório, tá? E às vezes os pacientes ficam com dúvida a partir de que idade que podem começar a buscar esse tipo de tratamento. Então, vai depender, na verdade, não só da idade, mas de como é a anatomia dessa região de cada paciente. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma flacidez que iniciou há mais tempo, às vezes já vai começar a aparecer a pálpebra lá pelos 25, 29, 30 anos, né? Eu tenho paciente que eu operei pálpebra com 29, a pálpebra só superior, né? Tirou aquela pelinha, porque toda vez que ela ia passar um rímel, uma maquiagem, uma sombra, a hora que ela abria o olho, borrava tudo, porque estava sobrando pele ali naquela região, né? Então, eu já operei pacientes bem jovens, ou também pacientes de mais idade, 40, 50, 60, 70, depende da necessidade de cada um. Mas a partir de que haja sobrinha de pele, a gente pode operar, por exemplo, a pálpebra superior. E além da
cirurgia, também a toxina, que é o Botox, é um ótimo auxílio, né, para essa região. Porque às vezes a paciente tem uma sobra de pele muito inicial, que às vezes só de você abrir um pouquinho o olhar, você já tira um pouco do peso dessa pele, desse supercílio nessa pele da pálpebra, e você consegue já melhorar o olhar e deixar, às vezes, o procedimento cirúrgico um pouquinho mais para frente, por exemplo, tá? Quando a gente fala em cirurgia de pálpebra, pessoal, vou colocar bem pertinho aqui para vocês entenderem um pouco a diferença. Às vezes o paciente chega aqui e fala assim para mim, doutor, essa pele aqui, ó, isso aqui eu não gosto, isso aqui me incomoda. A cirurgia da pálpebra não vai melhorar essa pele dessa região abaixo do supercílio, tá? Se isso incomoda, às vezes é melhor a gente fazer uma toxina, que aí a gente vai tirar um pouquinho desse pezinho da sobrancelha e melhorar o olhar. Agora, cirurgia de pálpebra, onde que é a cicatriz? Bem rente, ó, a minha pálpebra já tem indicação de fazer. Tá no começo? Tá. Mas já tem uma pelinha aqui, ó, tá vendo? Essa pelinha aqui, ó, me falta tempo pra fazer, a gente vai disfarçando com a toxina. Mas, ó, é essa pelinha aqui que a gente vai tirar. Então, tá vendo essa pelinha aqui, ó, que tá sobrando? É isso na cirurgia de pálpebra. E conforme vai passando o tempo, isso pode estar em maior quantidade, menor quantidade, ser mais necessário, mais urgente, menos urgente. Enquanto é menos urgente, a gente vai tentando tratar com a toxina, por exemplo, que já levanta um pouco o olhar, tira um pouco desse peso, tá? Claro que às vezes a região medial vai continuar borrando na maquiagem, vai continuar borrando na sombra, então às vezes a gente tem que acabar realmente fazendo um procedimento cirúrgico, tá? Para corrigir isso. Bom, vamos lá. Me mandaram uma pergunta. Quais procedimentos poderão mudar o meu olhar? Bom, então uma coisa também importante da gente falar é que a cirurgia, ela não muda a anatomia da região, tá? Então, se eu tenho uma paciente que tem um olhinho pequeno e o outro maior, ou se eu tenho uma paciente que ela tem outra simetria, por exemplo, de sobrancelha, né? Então, a cirurgia em si, ela não vai mudar essa anatomia. Eu sempre vou ter uma simetria, o olho que às vezes abre um pouquinho mais do que o outro, o tamanho pode ser diferente, a largura do olho pode ser um pouquinho diferente, a quantidade de abertura pupilar também pode ser diferente, porque somos assimétricos, certo? Então, essa simetria, a cirurgia não vai alterar, tá? Ela vai tirar aquela pálpebra, aquela sobrinha de pele que tiver ali, por exemplo, na superior. Aí, quem tiver sobra de pele também na inferior, mesma coisa, tá? Então, quais procedimentos podem mudar o olhar? Então, questão anatômica, só se a gente estiver falando de pele, não de estrutura, de quantidade óssea, de tecido ao redor dos olhos, tá? A gente pode pensar desde uma cirurgia até, como eu estava falando, um procedimento como a toxina. E tem pacientes que têm a cirurgia, a região orbital bem afundada. Então, a gente pode trabalhar essa região também com preenchedores, por exemplo. Que aí os preenchedores, eles tiram esse... Às vezes tem paciente que tem aqui bem fundinho, a gente pode tentar tratar isso aqui com preenchedor para minimizar esse degrau. Ou paciente que às vezes está começando a aparecer um pouquinho de bolsa, mas tem que ser pequenininha, porque senão eu tenho que colocar muito produto, acaba ficando pesado. Então, correção de olheira da pálpebra inferior com preenchimento, ela é uma correção discreta. A gente não vai conseguir uma correção e nem busca uma correção tão milimétrica, porque senão você pode errar a mão, tá? De preenchedor e às vezes ficar sobrando preenchedor ali naquela região e depois ficar um resultado mais pesado, tá? Qual procedimento ajuda a eliminar pés de galinha? Então, não tem cirurgia que a gente faça para melhorar essa região da área dos olhos. Essa região lateral, que é dos pés de galinha, aqui, que é isso aqui, ó, marquinha ali no face. Ó, isso aqui, tá? Então, isso aqui a gente tá falando do quê? De musculatura. Então, o músculo que tá fazendo muita força e acaba marcando na pele essas ruguinhas. Aí a gente precisaria pensar sempre em toxina. Tem um fio danado aqui, arrepiado. Então, aqui a gente tá falando de toxina. Em quais circunstâncias o procedimento cirúrgico se torna mais viável? Por exemplo, hoje a gente fez uma cirurgia de pálpebra superior. Uma cirurgia rápida, em torno de 1 hora de procedimento, o paciente já foi para casa, não precisou internar. Então, ela é de uma recuperação bem rápida, né? É claro que vai precisar que ela faça alguns cuidados em casa, pingar o colírio, não pegar sol, não fazer força, porque pode ficar um pouco roxinho, né? Então, essa primeiros 3 a 5 dias tem que ter um cuidado maior. A partir do 7º dia, a gente programa de começar a tirar esses pontinhos ou já tirá-los todos, dependendo da cicatrização de cada paciente, tá?
Em quais circunstâncias esse procedimento se torna mais viável? Quando realmente a gente tiver sobra de pele, acúmulo de bolsinha de gordura, tanto na superior quanto na inferior. E a cirurgia da pálpebra rejuvenesce? Com certeza. Né? Então, às vezes o paciente tem um resultado... às vezes alguém vira... Já tive alguma paciente que falou assim, nossa, mas por que perguntando para a minha paciente, por que você vai fazer essa cirurgia? Não precisa. E depois que ela fez, ela falou assim, nossa, realmente como mudou, né? Porque às vezes tem aquela sobrinha de pele, a pessoa tá tão acostumada, não percebe que aquilo tá sobrando, né? Não a paciente que buscou, mas uma outra pessoa da família ou alguém que ela trabalhe. E não percebe. Depois que faz, realmente nota que tem alguma coisa diferente, às vezes não consegue identificar que foi aquilo que foi feito, mas consegue identificar que melhorou alguma coisa, né? E aí essa realmente a nossa intenção, a gente ter resultados naturais, com procedimentos tranquilos de serem feitos, minimamente invasivos, que não tenham que tirar o paciente muito do seu dia a dia, para recuperar mais rápido e voltar à atividade mais rapidamente, tá? O que posso fazer para eliminar as bolsinhas embaixo dos olhos? Bom, então bolsinha embaixo do olho, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho já uma musculatura que está mais frouxa, essa musculatura frouxa faz essa bolsinha aparecer. Então, normalmente, a gente está associado à bolsa com essa frouxidão, e essa frouxidão muitas vezes está ligado à presença de sobra de pele também. Em poucos casos, a gente tem só sobra de bolsinha de gordura, não precisa mexer na pele, existe uma cirurgia que a gente faz com cortinho por dentro do olho, não precisa nem fazer corte por fora. E aí você tira só essa bolsinha que está sobrando. Agora, se o paciente tem bolsinha, frouxidão muscular e pele, todas as camadas, aí a gente precisa fazer realmente o cortinho, o corte da pálpebra inferior. Ele é bem discretinho também. Então, ó, onde a gente passa o lápis, eu vou olhar para cima para poder mostrar. É bem embaixo. Então, o cortinho ele é bem rente aos cílios, uns 2 milímetros para baixo, aproximadamente. Então, o corte quase que a gente não vê. Quando que a gente vê mais o cortinho da pálpebra? É quando, às vezes, a gente tem uma sobrinha de pele lateral e eu preciso avançar um pouquinho esse cortinho, um pouquinho para lateral aqui. E, às vezes, essa lateralzinha fica um pouco mais visível no começo, tá? Mas se cuidar direitinho, tomar sol, proteger, isso com o tempo vai ficando bem clarinho, a gente quase não percebe depois, tá? Me incomodo com minhas olheiras, que me tornam mais velha. Com aspecto mais velha. Como posso rejuvenescer meu olhar? Então, olheira, a gente tem 3 tipos, né, basicamente. Primeiro, a gente tem que ver se tem ou não bolsinha, né? Porque às vezes a olheira é porque tem um excesso de bolsa e faz sombra e acaba dando essa impressão de que realmente tem uma olheira funda ali. Uma das olheiras que é bem comum é racial, então geralmente a olheira racial é por um pigmento, então a pele com esse pigmento. Ou tem pacientes que têm uma olheira vascular, então tem muito vasinho, aquela olheira mais avermelhada, mais arroxeada. Tem gente que tem isso misto, às vezes a associação das duas coisas. E em terceiro ponto, tem gente que tem a parte óssea muito funda, então aquele olho mais encovado. Então, esses 3 tipos de olheira que são mais comuns. Se eu tenho um paciente com um olhar mais encovado, eu posso pensar em preenchedor, que eu vou melhorar esse afundamento da parte óssea. Melhora essa sombra que a olheira acaba causando, melhora a olheira consequentemente. Não que o preenchedor vá fazer clareamento da olheira, não. Mas como diminui esse degrau, dá a impressão de que também clareou um pouco. E se eu tiver uma olheira pigmentar ou uma olheira vascular, eu preciso fazer outros tipos de tratamento. Então, vascular, geralmente monte de vasinho, a gente faz alguns tratamentos, por exemplo, como luz pulsada, que é um tipo de tecnologia à luz, não é um laser, mas para vocês entenderem, é parecido, para fazer com que esses vasinhos vão fechando gradativamente, vai tendo pequenas coagulações dentro desse vaso, e aí vai passar menos sangue ali naquela região, a olheira vascular, então vai chegar menos sangue e vai ter menos coloração. E se é racial, pigmentar, então tem uma olheira mais escura mesmo, de cor escura, marrom, preta, aí a gente tem que fazer alguns outros tipos, que é geralmente a mais difícil de tratar. Existe um tipo de peeling para olheira, mas que é um resultado discreto, não pode ser muito agressivo, porque é uma pele muito fina, que se você pesar a mão num tipo de ácido, pode realmente machucar, ulcerar e piorar, às vezes, essa olheira. E alguns tipos de laser também, para pigmento especificamente, mas que também o resultado é bem
bem difícil de ser alcançado, tá? Então, geralmente, o paciente até busca tratamento, pode melhorar parcialmente, mas como ele é muito mais hereditário, muito mais pigmentar, às vezes depois acaba manchando de novo. Então, geralmente, para olheira bem racial, o melhor tratamento é corretivo. Uma boa maquiagem, um bom corretivo para dar uma disfarçada. É o que a gente, né, hoje em dia ainda tem maior dificuldade em oferecer um tratamento que realmente cause grande impacto nessa mudança e que mantenha esse ganho que teve de clareamento, porque o fator genético vai lá e acaba pigmentando de novo, tá? Quem mais está por aqui? Luiz Daniel me falou oi, boa noite. Aparecida Martins, Sheila, R Consultory, Luciane Kuan, Paulo César. A Patrícia me perguntou, quem já fez uma vez pode fazer de novo? Pode, Patrícia. Quanto mais novo ou nova o paciente operou, às vezes essa flacidez vai voltar parcialmente. E aí acaba sendo indicação novamente de fazer a pálpebra, tá? Pode ser feito novamente, sim. Quem mais tá por aqui? Tata Ribeiro, Karina, Bel, Alex, Anderson, Valéria dá risada, né? Do meu pé de galinha, acho que ela deu risada. Forte Paulo Marcelo, Oliveira Carlos, Kelly Tatiane, Rafaela, Drilina, oi Dri, boa noite, oi Meire, boa noite. Tudo em ordem, Gabs. Muito bem. Gente, podem me interromper aqui, né? Pra gente tirar dúvidas de vocês aqui. E tem uma outra questão, como saber se a minha necessidade é cirúrgica ou não. Então, realmente, para a gente ter certeza, né, desse tipo de indicação, o ideal é que a gente faça realmente uma avaliação pessoalmente. Eu estou dando um exemplo aqui da pelinha, mostrei a lateral para vocês terem uma ideia, mas nada disso substitui realmente uma consulta para a gente avaliar. Às vezes o paciente imagina que precise fazer uma pálpebra e de repente, na verdade, eu preciso fazer um lifting temporal, subir toda essa região cirurgicamente, às vezes fazer um cortinho aqui na região do cabelo, deslocar realmente essa região se tem uma ptose. Ou tem pacientes mais idosos que às vezes tem essa queda da lateral do supercílio e às vezes tem uma ruguinha, um monte de ruguinha lateral, às vezes em vez de fazer aqui um lifting temporal, eu posso fazer um lifting temporal mais próximo, subindo arqueando essa sobrancelha. Tem paciente que às vezes jovem, uma queda lateral pequena, que você também pode fazer um fio de sustentação nessa área, fazer um pontinho de anestésico local aqui e aqui, passa o fiozinho, traciona e ele dá essa leve tracionada no canto também. Então é importante a gente avaliar toda essa área, não só a pelinha, né? Porque a pelinha ela é uma partezinha daquilo que a gente precisa tratar, mas tem todo o conjunto. Então eu preciso ver se realmente é só pálpebra, se eu não tenho um descenso grande que eu preciso às vezes indicar uma rítido, uma paciente às vezes com uma sobrinha aqui de tecido, às vezes a gente tem que melhorar esse ângulo, fazer algum preenchedor adjacente, ou fazer algum fio, ou realmente indicar um lifting cirúrgico pra gente, ou um mini lifting para aquele ângulo, né? Então é importante a gente avaliar o conjunto, porque senão às vezes a gente vai tratar uma área só e o restante vai ficar faltando, vai precisar também. E sempre a associação com a toxina para essa região do terço superior, ela é bacana, porque ela vai trazer uma naturalidade também maior ao resultado cirúrgico. Esses dias a gente fez o retorno de uma paciente que a gente operou pálpebra superior e inferior, e estava com 1 mês e meio, 2 aproximadamente, ela veio no retorno e a gente fez a toxina. Quando ela voltou no retorno da toxina, a própria filha dela falou assim, nossa, doutora, a toxina foi a cerejinha do bolo da cirurgia dela, porque já estava bem, a cirurgia estava bem cicatrizada, já tinha melhorado o aspecto, mas quando você faz a toxina, você realmente abre mais o olhar, né? E aí você tira mais aquele ar de cansaço, não só anatomicamente, né? Dinamicamente, então a movimentação do rosto fica muito mais interessante. Arqueou a sobrancelha dela, então elevou o olhar, abriu o olhar. Então a gente conseguiu otimizar ainda mais o resultado da cirurgia dela quando a gente fez esse outro procedimento associado, tá? Então acho que é isso. Oi, Kel, boa noite. Fer, Valmir, Vandinha, Vada Miami.
Yogi Filho, boa noite. Quem mais, turma? Vamos ver aqui pelo Face. Quem que tá por aqui? Tudo bem, Kel? Boa noite. Eu vejo no Face que eu tenho 3 comentários, eu só consigo ver um comentário. Lojas Casa Bela, boa noite. Será que tem alguém aqui que está me ouvindo que já fez essa cirurgia? Hoje a gente fez essa cirurgia de pálpebra superior. Uma paciente que tinha essa pitosezinha um pouquinho começando, mas que ainda não tinha uma pitose tão importante, de supercílio, ela tinha mais essa pelinha, e foi só a pálpebra de cima também. Então, às vezes, as pacientes falam assim, mas eu não vou operar agora a pálpebra de cima, porque vai que depois eu tenho que operar a pálpebra de baixo, e aí eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Nem sempre as pacientes precisam operar de cima e de baixo, nem com o passar do tempo. Hoje, por exemplo, veio uma paciente que eu só indiquei, ela tem 63, eu só indiquei pálpebra superior para ela, ela não precisa fazer pálpebra inferior. Super bem adaptadinha a pele, não tem frouxidão muscular, não tem bolsa, não tem pele, tá ótimo. Só precisaria fazer a parte de cima. Então, não depende tanto da idade, depende de como cada um envelhece, na verdade, né? A Patrícia colocou, ela já fez, por isso que você me perguntou se poderia fazer de novo, né, Patrícia? Então, geralmente, quando faz mais cedo, sim, às vezes é necessário fazer depois. Depois você me conta com que idade que você operou. E quanto tempo atrás que você já fez essa cirurgia. E às vezes, se foi recente, às vezes você faz uma toxina, já tira um pouquinho desse peso, se você está começando a ficar incomodado novamente. É uma opção bem legal. Esses dias uma paciente me perguntou assim, doutora, então vamos fazer o fio? Porque aí eu fico livre de fazer o Botox. Não preciso ficar preocupando, né? Levantar o cantinho da sobrancelha com a toxina. A ideia não tá errada, mas eu vou ter um cantinho de sobrancelha elevado por mais tempo, mas eu vou ter um monte de ruga aqui na testa, um monte de ruga marcando aqui no meio da sobrancelha. Então, mesmo às vezes os pacientes não gostarem da ideia de reaplicar a toxina, ela tem muito mais benefício, né? Porque ela vai diminuir as suas marcas na pele, que depois são mais difíceis da gente corrigir com laser, com peeling, com microagulhamento. Uma cicatriz é sempre mais difícil de corrigir do que uma prevenção de uma cicatriz se formar, né, realmente. Então, um procedimento não invalida o outro, porque cada um vai ter uma indicação mais precisa, mais específica, tá? Então, eu acho que não fazer, por exemplo, a lateralzinha não invalida a necessidade nem a indicação da gente fazer essa região, por exemplo, essa região da glabela, né? Porque senão você vai continuar fazendo cara de brava, continuar fazendo ruga aqui na testa, e podendo estar melhor e não fez o procedimento. A Patrícia escreveu, faz 3 anos, estava com 45 anos. Excelente, né? Assim, você conseguiu, realmente nessa fase dos 45, a gente já começa até a indicar o mini lifting muitas vezes, né? Essa semana veio uma paciente de 60 anos, que eu já conhecia, mas eu não sabia que ela tinha 60 anos, e ela fez um mini lifting aos 45. E ela tá excelente para 60. Ela não parece que tem 60, parece realmente que ela tem uns 50 e alguma coisa. Porque aos 45 ela teve uma indicação de mini lifting, fez o mini lifting e ela realmente envelheceu muito menos do que se ela não tivesse feito, assim. Foi muito bom ela ter feito esse mini lifting aos 45 anos, né? Porque hoje ela tá muito bem aos 60. Precisa fazer uma coisinha ou outra, mas ela tá muito melhor do que se ela não tivesse feito. Tá? Então, geralmente, às vezes, nessa idade, a gente acaba indicando já de fazer esse procedimento. A Patrícia escreveu, quando eu faço Botox, melhora muito, adoro Botox. Então, realmente, melhora bastante, né? Porque a gente tira esse pezinho do olhar. Então, eu falo que é a cerejinha do bolo, quando a gente faz na face, né? Porque realmente dá essa... A gente sabe que tá melhor, as pessoas ao nosso redor percebem que a gente tá melhor, mas não sabe o que foi feito, né? Essa é a intenção. Não paralisar tanto, movimentar, mas com resultado natural.
Legal, Patrícia, obrigada de você ter compartilhado. E que ótimo, ó, aos 45 você fez pálpebra, né? Tem paciente que faz muito antes, né? Eu tenho 39, vou fazer 40 esse ano, já tenho indicação. Então, tem pacientes que às vezes acabam precisando antes também, tá? O que mais, turminha? Muito bem, 6h30. Já deu a nossa meia hora aqui. A Kel, quero fazer para tirar o vinco entre os olhos. Kel, esse vinco aqui, ó, que eu também tenho bem forte, minha mãe tem isso aqui bem forte, que faz tempo que eu tô falando que eu preciso fazer o meu e não consigo horário na minha agenda para aplicar. Realmente a melhor indicação é a gente fazer toxina. Até legal você ter falado isso, porque assim, que deixa com cara de brava. Por quê? Porque essa área aqui passa umas artérias bem importantes. Então, nessa região, quanto menos produto que ofereça um menor risco, melhor, né? Então, se eu tenho uma artéria aqui que vai lá para a retina, e se a gente deixar isso marcar demais, deixar afundar demais, e lá na frente eu pensar numa possibilidade de preencher, sempre que eu penso em preenchedor nessa região central, eventualmente pode acontecer de embolizar, desse preenchedor entrar dentro de uma artéria terminal, que é uma artéria que finaliza a circulação dela naquela região. Então, por exemplo, tem artéria daqui que vai para o dorso e que não tem outra artéria que vai levar sangue para essa região. Então, às vezes acontece de ter necrose de pele, ou de entrar lá nessa arterinha que vai lá, tem um raminho que vai dela que vai para a retina, causar dificuldade visual, cegueira, pós-preenchimento nessa região. Agora, isso já não acontece com o Botox, porque ele é líquido. Ele é como se fosse um sorinho, uma aguinha. Então, não tem a chance de embolizar e causar um dano tão grande como de um preenchedor dentro de um vaso, tá? Então, essa área, gente, sempre prevenir de ficar muito fundo, porque senão depois lá na frente é mais difícil a gente corrigir essa cicatriz. Então, aqui, se você já sabe que você tem um familiar que é bem marcado, aproveita e faz. Já vai prevenindo disso acontecer, tá? Disso aí piorar e depois lá na frente ser mais difícil. Adriana Martins e a Lê nos ouvindo. Gente, oi Helena, boa noite, tudo bem? Helena, nossa Master Blaster anestesista. Obrigada por estar nos ouvindo. A Helena também, ano passado, nos ajudou numa transmissão ao vivo, falando de anestesia. Quem tem medo de anestesia e quer ouvir um pouco mais, esse nosso bate-papo foi o ano passado, então se vocês buscarem lá pelo Face, vocês vão achar esse vídeo nosso. Estou precisando passar aí, vai ser um prazer, pode vir. E foi bem legal quando a gente fez essa transmissão junto, eu acho que tirou bastante dúvida, né, Helena? E depois, durante a semana, outras pessoas compartilharam essa live que a gente fez e eu acho que foi bem legal. Que muita gente tem muito medo de anestesia, né? E cirurgia de pálpebra a gente normalmente faz com anestesia local, uma sedação, né? Quando é só de cima, a gente faz uma sedação leve, com medicação de comprimidinho, né? Via oral. E quando faz inferior, aí a gente já pede o auxílio da Helena para fazer um remedinho na veia, realmente fazer uma sedação um pouquinho mais... que realmente o paciente durma um pouco melhor, né? Durma um pouco mais, que é uma cirurgia também que demora um pouquinho mais quando a gente faz a superior e a inferior, tá bom? Vai ser um prazer te receber, só me dá um alô, tá bom? Gente, acho que é isso por hoje. Agradeço a visualização de vocês e vocês estarem me acompanhando. Aqui pelo Instagram tem uma setinha, tem um aviãozinho que vocês podem encaminhar para as pessoas que vocês acham que tenham indicação ou necessidade, ou quer dar uma dica para alguma amiga que às vezes está precisando e não sabe que está precisando, né? Podem clicar nesse aviãozinho aqui, que ele vai, e aí vocês escolhem para quem que vocês querem encaminhar esse vídeo, para depois a pessoa conseguir nos assistir, tá bom? E aqui pelo Face tem o nosso compartilhar. Quem quiser compartilhar essa nossa live vai ser um prazer. Quanto mais pessoas a gente conseguir educar, orientar de forma correta, né? Sem sensacionalismo, sem... A gente vê tanta coisas esquisitas hoje em dia na internet que muitas vezes até vergonha, né? De coisas que a gente vê por aí. Então aqui a gente tenta ser um pouco mais próximo do que a gente realmente acredita que seja o ideal, né? Com ética, orientando, realmente falando o que pode ou o que não pode, o que é possível, o que não é possível. Aqui vocês nunca vão me ouvir falar de coisas mágicas e prometendo nenhum resultado milagroso, porque isso
não faz parte do meu perfil e eu não acho que é assim que a gente deva proceder, né? Eu acho que a gente tem que ser o mais transparente possível com os nossos pacientes e realmente oferecer aquilo que o paciente precisa, né? Então, a gente tenta manter o canal num nível bom por aqui, tá bom? Então, se vocês acharem bacana e interessante, compartilhem ali também pelo Face, que vai ser um prazer a gente alcançar mais pessoas, nem que sejam de longe, informação não quer demais, né? Que estejam se programando para fazer um procedimento lá no Nordeste, lá no Sul. Quanto mais essa pessoa também estiver informada e buscar informação, acho que melhor profissional ela vai buscar para fazer isso e mais preparada ela vai estar para poder fazer também esse procedimento, certo? Gente, obrigada. Bom final de semana, boa quinta-feira, bom restinho de quinta. Hoje aqui em Americana chovendo. Eu espero vocês na próxima semana. E fiquem à vontade de mandar também as suas sugestões de tema para a gente conversando, ok? Até mais!